Oi, gente, boa noite. Então, continuando com as técnicas de otimização, tá? A gente vai continuar com uma técnica que é chamada de método de Newton. Esse método de Newton, assim como a técnica da busca áurea, é um método de otimização unidimensional sem restrições, tá? Nessa aula que vou passar hoje, eu vou abrir o fórum e vou passar o vídeo, tá, gente? E o fórum, ele simplesmente eu vou considerar como presença, tá? Quando o fórum ou a atividade, né, ela abrir e fechar o mesmo dia, simplesmente vocês mandam mensagem para mim no e-mail ou, ou no fórum as pessoas que consigam entrar esse mesmo dia, tá? Para que eu faça a modificação da data, tá? Eh, o portal ele tem umas configurações que ele tira esse período de 7 dias quando a gente vai salvar as modificações, tá? Então, simplesmente se vocês mandarem uma mensagem, eu coloco a atividade ou o fórum por um período de 7 dias, tá? Então, aqui nessa aula, eu simplesmente vou explicar o método, vou apresentar para vocês um exemplo e vou abrir o fórum. Lá vocês simplesmente colocam um OK, que vocês chegaram a receber o material. E próxima semana eu explico um exemplo em relação com esse método de Newton, tá? Então, como vocês podem ver, aqui nesse método de Newton, onde está escrito capítulo 13, que é o livro do Chapra, né? Esse é um método de otimização unidimensional sem restrições, tá? Ele possui as mesmas características que o método da busca áurea em relação com a estrutura da função objetivo e das restrições, certo? O que seria esse método de Newton? Então ele segue uma série de passos, tá? E essa série de passos, vocês vão ver que eles simplesmente levam a calcular a tangente no ponto ótimo e a tangente no ponto ótimo, como a gente viu, ela é igual a zero, tá? Então ela vai calculando os pontos tangentes e igualmente vai calculando os valores de x para esse valor da reta tangente na curva que a gente está considerando, tá? Então, inicialmente é feita a estimativa do zero da função y igual a f de x. Então, y igual a f de x é a função na qual eu estou querendo calcular o ponto ótimo, né? E a gente calcula a reta tangente em diferentes pontos para essa função f de x, né? Então, a gente parte de um valor inicial estimado de x e determina essa equação da reta tangente nesse ponto. Vou mostrar para vocês um gráfico que mostra a animação desse cálculo dessas linhas tangentes, tá? Para encontrar o ponto ótimo, tá? Determina-se o valor de x que corresponde à intersecção dessa reta tangente com o eixo das abscissas. Lembrando que o eixo das abscissas é o eixo das x e o eixo das ordenadas é o eixo das y, tá, gente? Só para lembrar, tá? E esse novo valor de x é utilizado para repetir o processo iterativo. Em poucas palavras, o método de Newton é bem simples, tá? É simplesmente estar calculando retas tangentes na curva que eu estou querendo calcular meu ponto ótimo. Eu vou saber que eu cheguei no ponto ótimo porque sua primeira derivada é igual a zero, certo? Então, a gente determina o coeficiente angular de uma reta tangente. Lembrem que a inclinação de uma reta é simplesmente essa derivada da função, tá? Como está indicada na primeira equação, m igual a derivada de f avaliada em um ponto x sub 0. E a gente determina essa reta, qualquer reta que pode passar por esse ponto. Qual seria a equação de uma reta? Y menos y0 mais m, cuja fórmula está na parte superior, x menos x sub 0, certo? Como a gente viu, y menos f de x0 é igual a m, só que m é f, a derivada de f avaliada em x0, vezes x menos x sub 0. Como a gente está querendo encontrar a intersecção dessa reta tangente com o eixo das abscissas ou o eixo das x, a gente faz zero o valor de y, certo? Quer dizer que esse y ele assume um valor de zero e eu tenho 0 menos f de x0 igual a derivada de f avaliada em x0, x menos x sub 0, e como meu objetivo é encontrar uma sequência de passos que vão me levar a calcular o ponto no qual a primeira derivada é igual a zero, então eu vou encontrando os valores do x e automaticamente encontro o valor da derivada. O que eu devo, o procedimento iterativo seria encontrar os valores de x a partir de uma estimativa inicial x sub 0
e eu vou calculando iterativamente as primeira e segunda derivada. Então vejam que a última fórmula que está aqui, onde eu tenho x sub k, ela faz os valores do x. Então vejam que se eu isolar x da penúltima fórmula, eu chego na última equação que está representada em cor preta, tá? X de k, x sub k, é igual a x de k menos 1, que seria um valor de x anterior, que seria o mesmo que x sub 0, menos a função de x avaliada em k menos 1 e a função, na derivada da função avaliada em x de k menos 1, certo? Agora vejam uma coisa, esse procedimento iterativo, ele pode ser aplicado ao conceito de otimização, tá, gente? Por quê? Porque eu sei que no ponto do máximo, a primeira derivada, ela deve ser igual a quanto? A 0. E a segunda derivada, ela vai indicar se estou num ponto de máximo ou de mínimo. Então vejam que a gente pode fazer, como estou colocando aqui uma abordagem aberta análoga, ela pode ser usada para achar o ponto ótimo de f de x, certo? Que esse é o objetivo do método de Newton, né? Definindo uma nova função como sendo g de x igual à derivada, certo? Assim, uma vez que o mesmo ponto ótimo x satisfaz tanto a reta tangente como sua derivada. Também tem que a fórmula que a gente vai utilizar para as iterações é a que está destacada em cinza, e eu simplesmente substituí onde eu tinha minha função, que era a função normal, né? Eu vou substituir pela derivada da função e embaixo eu vou substituir pela segunda derivada. Por quê? Porque na anterior fórmula eu tinha a primeira derivada. Então vejam que no momento em que essa primeira derivada ela for zero, eu sei que estou num ponto ótimo, tá? Então agora no exemplo vocês vão conseguir perceber esse cálculo iterativo, tá? Para perceber como é que a gente pode aplicar esse conceito do método de Newton, tá? Eu vou mostrar para vocês o cálculo iterativo. Então vejam só que eu tenho aqui uma estimativa inicial, calculo a reta tangente, calculo um segundo ponto, aplico a reta tangente, calculo o seguinte ponto, terceira derivada, calculo o ponto x4, vou calculando a derivada, certo? E assim vou calculando de forma iterativa. Tenho um primeiro ponto, calculo a reta tangente, ele serve para calcular o ponto x2, a partir do ponto x2 posso calcular o ponto x3, a partir de x3 vou calculando x4, e x4 me leva a calcular o ponto x5, só que x5, eu sei que nesse ponto x5 eu tenho o valor da função que é igual a zero, ou o valor da derivada da função sendo igual a zero, que como a gente já viu, esse é o conceito, é a definição do meu ponto ótimo, certo? Então vejam que essa seria uma animação do procedimento iterativo que a gente vai utilizar para poder calcular esse ponto ótimo. Não sei se vocês lembram, quando a gente viu métodos numéricos, a gente também utilizava esse método de Newton para calcular os zeros de funções, certo? Então, em outras palavras, o método de Newton é o mesmo método que está sendo utilizado para calcular o zero de funções, só que nesse caso agora a gente vai aplicar o conceito de otimização de derivadas, certo? Primeira e segunda derivada, tá? Como exemplo, então vamos considerar a mesma função que a gente considerou lá no caso do método da busca áurea, né? Então a gente considera a função f de x igual a 2 seno de x menos x ao quadrado dividido entre 10. E para esse caso, no método de Newton, a gente precisa de uma aproximação inicial, tá? Então a gente tem que fazer o que nesse caso no método de Newton, calcular a primeira e a segunda derivada da função. Por quê? Porque a gente vai substituir a primeira e a segunda derivada nessa função aqui que está destacada em cinza, certo? A partir de uma estimativa inicial, a gente vai encontrando os diferentes valores até encontrar o valor de x no qual a sua primeira derivada é igual a zero, certo? Então, a primeira e a segunda derivadas da função podem ser calculadas como? Então, a derivada de 2 seno de x menos x ao quadrado dividido entre 10, né? Então, a gente tem que 2 seno de x, eu vou tirar o 2, a derivada de seno igual a cosseno, menos a derivada de x ao quadrado ficaria 2x, e
fazendo a metade de 10 seria igual a 5, e a metade de 2 seria igual a 1, certo? E a segunda derivada dessa função seria 2, ele sai, a derivada de cosseno seria igual a menos seno, e menos a derivada de x em relação a x seria igual a 1, dividido entre 5. Então eu já tenho a primeira e a segunda derivada, tá? Então a gente o que vai fazer? A gente vai pegar essa primeira e segunda derivada e a gente vai substituir nessa fórmula que é a fórmula recursiva para calcular os pontos ótimos, certo? Então a gente vai substituir onde tenho f de x sub i, a derivada de f, a primeira derivada no ponto x sub i, a gente vai substituir a primeira derivada, e onde eu tenho a segunda derivada de x sub i, a gente vai substituir a segunda derivada dessa função, certo? Que eu já tenho essas funções aqui nesse slide, tá? Eu vou substituir, certo? E a gente vai obter a estimativa inicial. A gente vai substituir a estimativa inicial. Qual é a estimativa inicial? Vejam que aqui no problema estou considerando que como aproximação inicial seria 2.5. Então vejam que no método de Newton é necessário ter uma estimativa inicial. Sem essa estimativa eu não posso aplicar a fórmula iterativa, tá? Então a gente vai substituir essa estimativa inicial onde eu tenho o valor de x sub i, certo? Menos as funções da primeira e segunda derivada, e eu vou substituir essa estimativa inicial nos valores de cosseno de x sub i, que seria a estimativa inicial menos a estimativa inicial dividido entre 5, 2 menos 2, seno da estimativa inicial menos 1/5, tá? E a gente calcula o valor de x sub 1, certo? E o valor de x sub 1, então vejam que eu estou me deslocando no eixo da x procurando o ponto ótimo, tá? O valor de x sub 1 seria 0.999508, tá? E ele tem um valor da função, certo? De 1.57859, certo? Então vejam que nesse caso aqui, no ponto inicial, vejam que estou colocando aqui na tabela, eu parto na iteração 0, eu parto da minha estimativa inicial, eu calculo o valor da função, da derivada e da segunda derivada. Aí vocês se perguntarão, professor, mas quando é que a gente deve parar? Eu vou fazendo iterações, eu vou encontrando os valores de x. Então vejam que eu parti de uma estimativa inicial, x sub 0, calculei x1, certo? Que seria essa primeira iteração, onde eu tenho o valor de x sub 1, que seria 0.99508. Nesse valor eu tenho o valor da primeira e segunda derivada. A primeira derivada na primeira iteração seria 0.888985 e a segunda derivada seria menos 1.87761, certo? Pelo conceito que a gente conhece de pontos ótimos, eu sei que o meu ponto ótimo está no qual a sua derivada é igual a quanto? A 0. Quer dizer o quê? Que eu vou ficar encontrando valores de x, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, até verificar que a primeira derivada seja igual a quanto? A 0. Como vocês podem verificar, aqui na quarta iteração, eu tenho que o valor de x, que foi determinado com a fórmula recursiva que a gente acabou de visualizar lá na parte superior do slide, é igual a 1.42755. E o valor da primeira derivada seria igual a quanto? A 0. Nesse ponto eu sei que já estou num ponto ótimo agora. Como a gente também pode calcular a segunda derivada, porque a gente determinou também a segunda derivada da função, como vocês podem ver aqui na parte inferior do slide, eu sei que se esse valor é negativo, eu estou num ponto de máximo, e se esse valor é positivo, eu estou num ponto de mínimo, certo? E aqui nesse caso, em 4 iterações, a gente encontra o ponto de convergência rapidamente para o valor verdadeiro, no qual a gente tem um ponto nesse caso seria um ponto de máximo, tá, gente? Então esse seria o método de Newton. Vejam que é um método que é bem simples, tá? Na próxima aula a gente vai fazer outros exemplos, tá? Para fixar esse conceito do método de Newton. E é simplesmente vocês entrar lá no portal, lá no fórum, vocês vão escrever que está tudo ok, que chegaram a receber o material e que o vídeo está disponível. Caso o fórum ele feche hoje mesmo, vocês podem mandar uma mensagem e falar: a José fechou hoje o portal, o fórum, tá? E eu entro lá no portal e salvo as alterações para que feche próxima semana a verificação do fórum, tá, gente? Então, muito obrigado.